Fala galera, seja bem-vindo à nossa revisão de véspera de informática aí para a prova de oficial de administração para a Prefeitura de Santos. E aí, estão preparados para a prova de amanhã? Não? Então, aqui nós temos dicas importantes para que você possa gabaritar nessa prova. E aí na parte de informática eu vou trazer para você todas as informações que a organizadora reservou para a prova de amanhã. Vamos ver? Mas antes de mais nada, deixa aí meus contatos interativos. Eu quero que você me dê o feedback após você fazer a sua prova. Está aí então todos os meus contatos interativos. Então você tem aí o meu Facebook, tem o meu Instagram, meu WhatsApp e também meu canal no YouTube, que eu quero que você se inscreva e possa receber os vídeos que a gente sempre publica para ajudar vocês nos concursos, beleza? Então, Cris, agora é comigo, eu sigo agora. Vamos direto, então, conhecer todos os detalhes que eu separei para você que vai prestar a prova amanhã. Vamos lá? Então, olha só. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre a banca examinadora, né, e o edital. Então, a banca examinadora, a IBAN, velha conhecida em Santos, que traz para a gente vários concursos relacionados a prefeituras, não só em Santos, mas também em várias prefeituras aí do estado. E na parte de informática, ele traz isso dentro daquela parte específica, né? Da parte onde que ele traz para você conhecimentos específicos. E ali, em informática, ele traz para a gente Sistema Operacional Microsoft Windows. Ele não cita qual, mas a IBAN é uma banca que costuma fazer cobranças de sistemas operacionais mais recentes, no caso, o Windows 10. Mas isso não quer dizer que não tenha questões que envolvam o Windows 7. Então, nós temos ali que saber alguns elementos a respeito do Windows 7, também elementos exclusivos que estão no Windows 10. Dentro das nossas aulas, a gente viu as duas versões, então você está bem preparado para esta prova, beleza? Depois ele cita aí o Microsoft Office, onde ele traz para a gente editores de texto Word e planilha Excel. No editor de texto Word, a versão que ele traz aí, ó, é a versão 2010, 2013 e ou 2016. Nós reservamos para vocês, então, as versões 2010, 2016 e também 2019, que é a versão mais atual. Então, quer dizer, você está mais do que preparado para esta prova, beleza? E também já vou te avisando, as questões que a IBAN traz relacionadas ao pacote Office, geralmente elas podem ser respondidas para qualquer versão. Então não precisa ser necessariamente um estudo aprimorado de cada uma das versões. O que é importante saber são as diferenças, porque questões pontuais, eu digo pontuais pelo fato de serem poucas as questões que acontecem, tem questões que são somente encontradas em uma determinada versão do pacote Office. São questões voltadas para uma determinada situação, né? Então, por exemplo, tem muitas questões voltadas para elementos específicos de uma versão do pacote Office, mas na grande maioria das vezes as questões elas são genéricas, então para qualquer versão ela pode sim ser cobrada, então ela pode ser respondida independente da versão, é isso que eu quero dizer, beleza? Depois disso nós temos internet e ferramentas, né? No caso Microsoft Office. O que ele quer dizer com isso? Em relação à internet, nós temos a presença de questões voltadas a navegadores, questões voltadas às redes sociais, sim, questões voltadas ao armazenamento em nuvem, o que envolve inclusive o uso do Microsoft Office na hora de armazenar esses arquivos. Então, esse tipo de questão é uma questão pontual. Confesso para você que a IBAN, em relação a questões de internet, ela é um pouco mais reservada. Por quê? Porque quando é cobrado questões de prova da IBAN, geralmente quando cai 5 questões, as questões que têm maior incidência são questões de editor de texto. Ou seja, você pode ter certeza que na sua prova nós teremos mais questões de Word do que questões dos outros assuntos sendo relacionados.
Podemos ter uma questão de Windows, uma questão de Excel e 3 questões de Word, o que acontece com muita frequência lá na IBAN. Beleza? Então eu separei para vocês aqui questões atuais da IBAN, questões que ela aplicou em outras prefeituras, para que você tenha uma ideia daquilo que pode acontecer amanhã, aquilo que vai acontecer amanhã na sua prova, e aí você vai estar bem preparado, beleza? Vamos lá ver? Então, segue o bonde, vamos lá. Primeira questão que eu separei para você já é uma questão de internet, olha só. Atualmente, é muito comum o uso dos recursos das redes sociais definidas como estruturas formadas na internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns, sites e aplicativos que operam em níveis diversos como profissional e de relacionamento, mas sempre permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e ou empresas. Entre as redes sociais, uma é direcionada particularmente para reunir profissionais com interesses empresariais e de trabalho, permitindo a interatividade entre os profissionais, ao passo que outra visa prioritariamente o compartilhamento de fotos e vídeos entre usuários. São exemplos desses dois tipos de redes sociais, respectivamente. Então você vê aí que a IBAN ela não está cobrando um conhecimento específico. Então ela está trazendo algo que seja o quê? De nível usuário. Então, a partir do momento que você está vendo uma questão como essa, qual que seria a rede social voltada para contatos profissionais? Que é o que ele deixa bem claro aqui. Então, olha só. Quando você vê aqui, ele traz justamente a informação como profissional. Então, tá aqui, ó. Níveis diversos, como profissional e direcionamento. Entre as redes sociais, uma direcionada particularmente para reunir profissionais. Então tá aqui, profissionais. Se você lembra de qual que é a rede voltada para contatos profissionais, fica fácil de você eliminar as alternativas. Qual é a rede social voltada para contatos profissionais? LinkedIn. Aí você olha a alternativa A. Tem LinkedIn? Tem. Tem outra alternativa que tem LinkedIn? Tem, a alternativa D. Mas ele quer respectivamente. Se é respectivamente, a primeira rede social que tem que aparecer é LinkedIn. Então, portanto, a segunda, que seria para o compartilhamento de fotos e vídeos, então, compartilhamento de fotos e vídeos só pode ser o Instagram. Então, portanto, alternativa correta, alternativa A. Você está vendo que foi uma questão bem tranquila, não foi uma questão difícil, mas é uma questão que exige um pouquinho de conhecimento, né? Você que não tem rede social, você que não, vamos dizer assim, usou a rede social durante o seu estudo, tá perfeito, é isso mesmo, você não pode usar, mas precisa saber que existem algumas redes sociais voltadas para alguns fins. Esta é uma questão pontual, daquelas que eu falei para você que raramente aparece, mas se aparecer na sua prova, você já consegue facilmente identificar tipos de redes sociais que existem. A gente citou aqui LinkedIn e Instagram, você sabe que tem a rede social voltada para o compartilhamento de vídeos, que seria o YouTube, você tem a rede social voltada também para divulgação de produtos e serviços, que é o Facebook, e por aí vai. Então nós temos diversas redes sociais e essas redes sociais sim podem ser cobradas em prova. Belezinha? E aí, tá curtindo o vídeo? Você que está assistindo aí, já deu seu like pra gente aqui do Vencendo Concursos? Se você ainda não deu, não deixe de dar. Já pode dar agora, inclusive. Vai lá, clica lá pra gente, dê o seu like, faça comentários sobre a nossa aula, que aí a gente sempre vai procurar melhorar, aprimorar para vocês, beleza? Então vamos à próxima questão que eu separei. Tem aqui uma questão que envolve ainda a internet e ele fala: no que diz respeito ao uso dos recursos na estrutura de correio eletrônico conhecida por webmail, uma caixa é ilustrada abaixo. Aí essa caixa você está vendo, ó, para
ouvidoria@cmsandré.sp.gov.br. Então essa é a caixa. Essa caixa possui as seguintes características. Entre as modalidades de uso possíveis, uma corresponde à prática de enviar uma mesma mensagem a vários destinatários, de tal maneira que cada um deles não vai saber que a mesma mensagem foi também endereçada aos demais. Bom, olha aqui a característica bacana que ele já está trazendo. Então, por exemplo, essa característica de mandar uma mensagem para vários destinatários, de tal maneira que cada um deles não sabe que a mesma mensagem foi enviada para os demais, a gente já tem aqui o uso do quê? Da cópia oculta. Então aqui seria o quê? CCO. Beleza. Aí ele continua. Uma cópia da mensagem será enviada ao destinatário cujo endereço de e-mail é inserido na caixa. Beleza? Destinatários incluídos nesta caixa não serão exibidos aos outros destinatários que receberem a mensagem. Então, quer dizer, uma cópia da mensagem será enviada ao destinatário cujo endereço de e-mail é inserido nessa caixa. Então, quer dizer, inserir lá em CCO, ele vai receber uma cópia. Ok, perfeito. E os destinatários que também estão inseridos em CCO vão receber a mensagem, né? Mas eles não conseguirão enxergar as outras pessoas que estão presentes. Então, esta caixa é identificada pelo quê? Pelo próprio CCO. Então, a alternativa correta, alternativa B. Tá vendo só? Então, característica importante que a gente tem na hora de enviar um e-mail. Nós podemos enviar um e-mail para uma pessoa, com cópia para outra, com cópia oculta para uma terceira. Quem está em cópia oculta consegue enxergar quem está no campo para e quem está no campo CC. Mas quem está no campo para e quem está no campo CC não consegue enxergar quem está na cópia oculta. Muito cuidado para não cair na armadilha que eles geralmente colocam em prova. Eles colocam em prova assim, ó. Eles colocam o campo de embaixo para com cópia e com cópia oculta. Aí no campo dele coloca de José para João, com cópia para Paulo e com cópia oculta para Maria. Bom, Maria sabe do Paulo, do João e do José, porque o José foi o remetente. Então, o campo D, ele não é, vamos dizer assim, muito comum de se exibir dentro de uma mensagem de e-mail, certo? Mas, geralmente, em prova, ele aparece para fazer questões do tipo: caso Paulo clique na opção responder a todos, quantas pessoas receberão a mensagem? Responder a todos, eu vou conseguir responder a todos que eu enxergo. Quem que eu enxergo? Eu enxergo aqui no caso o João e o José. O Paulo que está respondendo a todos, ele enxerga a Maria? Não, Maria está no CCO. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Agora, da mesma maneira que questões que envolvem a opção responder a todos, perguntando quantas pessoas receberam a mensagem, pode aparecer a presença do D como não. E o D, no caso, ele pode estar implícito na questão. Como? Aparecendo no enunciado. Então ele pode colocar assim, ó, José está enviando o e-mail para as pessoas conforme a imagem a seguir. Aí ele traz a imagem. Paulo, ao receber a mensagem, clicou em responder a todos. Assinale a alternativa que contém a quantidade de pessoas que receberão a resposta de Paulo. E aí, quantas pessoas receberão? Aí você olha lá, só tem o João. Aí você fala, só o João, só uma pessoa. Não, lá no enunciado, ele citou que o José estava enviando a mensagem. Se o José está enviando a mensagem e ele clicou em responder a todos, José também recebe porque ele é o remetente. Beleza?
Então, muito cuidado para não cair nessas armadilhas em prova. Belezinha? Vamos seguir adiante, vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, ó, caiu na Câmara Municipal de Santo André. A organizadora, ela separou assim, ó, observe a planilha abaixo criada no software Excel do pacote Office 2016. Na planilha foi inserida uma expressão em E12, usando a função C, que mostra a mensagem suficiente se o conteúdo da célula C12 for igual ou menor que o da célula D12, e repor caso contrário. Em seguida, a expressão inserida em E12 foi copiada para as células E13, E14, E15 e E16. Nessas condições, uma expressão que poderia ser inserida na célula E15 está indicada na seguinte alternativa. Bom, primeira coisa, você lembra que a função C é uma função que vai trazer uma condição, um valor verdadeiro e um valor falso. Então isso daí a gente viu vários exercícios, resolvemos questões de função C, e aqui a gente tem um exemplo típico de como que isso pode ser cobrado numa prova. Então, a própria organizadora já trouxe a resposta para a gente aqui, no enunciado. Observe. Ó, se o conteúdo da célula C12 for igual ou menor que o da célula D12. E aí, repor. Esse é o valor verdadeiro. Caso contrário, em seguida... desculpa. Olha aqui, ó. Mostra a mensagem suficiente. Se o conteúdo da célula C12 for igual ou menor que o da célula D12, e repor, caso contrário. Então, o valor verdadeiro aqui é suficiente. Então, vamos arrumar aqui, ó. Tá bom? Então, veja. Analisando aqui. Ele pede na célula E15. Então, no caso, não vai ser C12, vai ser C15. Então, se a gente escrever aqui, ó, C15 precisa ser menor ou igual a D15. Ok? Beleza. Ponto e vírgula. O valor verdadeiro tem que ser o quê? Ele cita aqui, ó. Usando a função C, que mostra a mensagem suficiente se o conteúdo da célula C12 for igual ou menor que a célula D12. Então, se for menor ou igual, tem que aparecer escrito suficiente. Do contrário, aí tem que aparecer escrito repor. Certo? Então tá aqui, ó. Então, o valor verdadeiro tem que ser suficiente, ponto e vírgula, aí vem o valor falso, que seria repor. Neste caso, a alternativa correta seria o quê? Vamos lá, quem é o valor verdadeiro aqui? Suficiente. Então, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Então, pode ser A? Não, não pode ser A. Então, risca aqui. Pode ser B? Não, não pode ser B. Pode ser C? É o C. Pode ser D? Não, no D está escrito maior ou igual a suficiente. Beleza? Então, a partir do momento que a gente tem essa situação, você tem que saber identificar na função C quem é condição, quem é valor verdadeiro e quem é valor falso. Belezinha, galera? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos para a próxima questão. Beleza. Próxima questão, ele traz lá, ó, no Word 2016, o acionamento de um ícone tem por objetivo mudar a cor atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela selecionado. Tarefa particularmente útil para realçar informações importantes no texto. Assinale a alternativa que apresenta o referido ícone. Então, o ícone aqui que ele está falando é o ícone voltado ao quê? A realçar, mudar a cor de trás do texto. Então, cor do realce, mudar a cor atrás do texto. Pode ser alternativa A? Não, isso daqui é maiúsculas e minúsculas.
Pode ser a alternativa B? Não, a alternativa B troca a cor do texto. Pode ser a alternativa C? Sim, é a alternativa C. Pode ser a alternativa D? Não, não pode ser a alternativa D, que seria o sombreamento do parágrafo. Então, portanto, a alternativa correta, a alternativa C. E para isso, eu vou te provar. Vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, vou mostrar aqui, ó, no Word, na versão 2016, olha só. Então, vamos abrir aqui o Word. Então, nós estamos aqui, ó, no Word. Vou mostrar já na versão atual mesmo, né? Então, ele está abrindo aí no Office 365. A gente já abre aqui, ó, um documento em branco. E no documento em branco eu já vou aqui realçar para você que o nome da ferramenta é justamente este. Então tá aqui, ó, no grupo fonte de página inicial, o nome é esse cara aí, a cor do realce do texto. Dê destaque ao texto realçando com uma cor brilhante. Isso na versão do Word mais atual. Agora, vamos ver numa versão mais antiga. Então tá aqui, ó, no Word, dentro do Windows 7, eu tenho aqui o Word 2010. E veja que interessante, olha só quem que nós temos aqui, cor do realce do texto. Então lembra que eu falei para você que as questões elas são genéricas, tanto faz a versão que ele vai cobrar, nós podemos responder isso em qualquer uma das versões do Word. Então você já está vendo que as questões são dessa magnitude. Belezinha? Tá tranquilo? Tá gostando aí da nossa revisão? Então, vamos continuar e vamos profetizar trazendo as questões que vão cair na sua prova, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Nessa questão aqui, ainda envolvendo o Word, ele traz ali pra gente, ó. Analise as afirmativas abaixo, onde ele traz o ícone que você está vendo deve ser acionado para aplicar o sobrescrito a uma seleção. O ícone deve ser acionado para aumentar o tamanho da fonte utilizado na configuração do texto digitado. O ícone deve ser acionado para alterar o espaçamento entre as linhas de um texto ou de um parágrafo. E o ícone deve ser acionado para aplicar o subscrito a uma seleção. Então, antes da gente escolher a alternativa correta, vamos analisar. O primeiro ícone aqui apresentado, esse ícone aqui, trata-se de aplicar sobrescrito? Então veja só, o 2 ele está na parte de cima? Não, então não é sobrescrito, portanto a informação que está aqui está errada, seria subscrito. Agora, o ícone aqui, ele deve ser acionado para aumentar o tamanho da fonte? Sim, a setinha está apontada aqui para cima, então se essa setinha está apontada para cima, ele vai aumentar o tamanho da fonte, tá ok? Aí ele traz aqui, ó, o ícone deve ser acionado para alterar o espaçamento entre linhas? Sim, esse daqui é um ícone que a gente encontra dentro do grupo parágrafo, que é para a gente aumentar justamente o espaçamento entre linhas de um parágrafo, tá ok? E aqui, o ícone deve ser acionado para aplicar o subscrito. Não, então está invertido aqui o item 1 e o item 4. Portanto, a alternativa correta é aquela que traz as duas, vamos dizer assim, a primeira e a última falsa, que é a alternativa A. As duas de dentro são verdadeiras. E para que você tenha certeza disso, olha só, vamos voltar lá. No Word 2010, que é esse cara aqui, nós temos o ícone, né, para você aumentar o tamanho da fonte, que é esse cara aqui. Temos o ícone para subscrito e sobrescrito. E o ícone para aumentar o espaçamento entre linhas, que é esse cara aqui, que está justamente no grupo parágrafo. Isso no Word, na versão 2010. Vamos ver na outra versão? Na outra versão, nós temos aqui a versão atual do pacote Office, que é a 365, que corresponde a 2019, 2016, tanto faz. Então, quer dizer, nós temos também aqui para aumentar o tamanho da fonte, temos aqui o subscrito e temos o sobrescrito. Assim como também temos o espaçamento entre linhas e parágrafo. Beleza?
Então você está vendo que, independente da versão do Word, as questões elas podem ser respondidas. Belezinha? Então, vamos para mais uma questão. Olha lá. Essa agora de Excel. Ao utilizar a função soma-c do Microsoft Excel, passando para ela dois argumentos, o seu segundo argumento será A. O valor que multiplica o resultado da soma. B. O critério que define quais células deverão ser somadas. C. O valor que será somado às células definidas no primeiro argumento. Ou D. O percentual que deverá ser somado às células do primeiro argumento. Bom, galera, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a função soma-c ela pode ser apresentada de duas maneiras. Ela pode ser apresentada com um argumento só, ou ela pode ser apresentada com dois argumentos. Quando ela é apresentada com um argumento só, ela pode aparecer assim para você, ó. Igual soma-c, então vamos colocar aqui, ó. Soma-c, exemplo. A1, dois pontos, C1, ponto e vírgula. Aí vamos colocar aqui, ó, aspas, maior do que 5. Fecho aspas e fecho parênteses. Neste caso aqui, a gente tem apenas um argumento. Tá bom? Então, quando eu tenho aqui um argumento, você está vendo que ele vai procurar pelos números maiores do que 5. E o que ele vai fazer? Somar, certo? E quando tem dois argumentos? Quando tem dois argumentos, a função soma-c, ela vai ser assim, ó. Então, igual soma-c, abro parênteses, vou colocar aqui a mesma intervalo aqui, ó, de A1 a C1, ponto e vírgula, maior que 5, ponto e vírgula, de B2 a C2, sei lá. Seria de B1 também, né? De B1 a C1, porque tem que ser no mesmo lugar. De B1 a C... Vamos apagar esse cara aqui. Então, tem que ser assim, galera, ó. Igual soma-c Então, muito cuidado, porque aqui ele pode aparecer a soma-c com um argumento e dois argumentos. Quando for um argumento, vai aparecer assim, ó. Igual soma-c A1, dois pontos, A5, ponto e vírgula, abro aspas, maior que 5. Fecho aspas. O que vai acontecer aqui? Aqui ele vai procurar no intervalo de A1 a 5 os números maiores do que 5 e vai fazer o que com eles? Somar. Então, neste caso aqui, a gente tem apenas um argumento. Ok? Então, um argumento. Agora, a função soma-c, ela pode aparecer assim, ó, igual soma-c. Vamos colocar aqui o mesmo intervalo, de A1, dois pontos, A5, ponto e vírgula, aspas, maior que 5, fecho aspas, ponto e vírgula, D1, dois pontos, D5. Então, o que acontece aqui? Nós temos dois argumentos. Por quê? Porque no primeiro argumento eu estou procurando pelos números maiores do que 5 e só vou somar
na coluna D os elementos correspondentes aos números maiores do que 5. Então, lá na coluna D eu vou ter outros valores para serem acrescentados. Fizemos alguns exercícios de soma C, então vale a pena dar uma olhada. Você que ainda não lembra como que isso funciona, pegue aí os exercícios de soma C que a gente tem lá nas nossas videoaulas. Tenho também exercícios de soma C comentados. É interessante que você dê uma checada neles, tá bom? Então aqui, na realidade, ele não está pedindo para calcular, ele está apenas dizendo o seguinte: quando a gente tem dois argumentos, passando para ela dois argumentos, o que seu segundo argumento será? O valor que multiplica o resultado da soma? Não, soma C não multiplica. O critério que define quais células deverão ser somadas é o critério de qual as células que deverão ser somadas, ou o valor que será somado às células definidas no primeiro argumento. E no D, o percentual que deverá ser somada às células do primeiro argumento. Então, a alternativa correta é justamente a alternativa B, o critério que define quais as células deverão ser somadas. No caso, este aqui é o segundo argumento. Quais as células que deverão ser somadas. Beleza? Deu para entender? Ótimo. Então, vamos seguir adiante. Próxima questão. Olha lá. No Microsoft Excel 2010, se ao editar uma célula iniciarmos seu conteúdo pelo caractere igual, o Excel interpretará o conteúdo dessa célula como uma fórmula, um hiperlink, uma imagem ou um gráfico. Então, essa questão é bem simples de responder. A gente já sabe que quando começar com o sinal de igualdade, ele vai interpretar como uma fórmula. Então, sempre que tiver o igual, ele vai identificar algo que deve ser calculado. Beleza? Então, é uma questão bem simples, uma questão teórica, que a gente também já comentou nas nossas videoaulas. Beleza? Bom, segue adiante. Eu tenho mais uma questão que envolve aí o Word. Agora o Word na versão 2010, olha lá. Então, qual o comando da guia inserir da faixa de opções do Microsoft Word 2010 é identificado pela descrição abaixo? Identifica um local ou seleção do texto aos quais pode ser atribuído um nome que o identifica para referência futura. Então, olha só, ele quer um elemento que possa identificar para mais tarde fazer uma referência. Alternativa A é o Word Art? Não. É um indicador? Não sei, professor. Então coloca uma interrogação. É um símbolo? Um símbolo permite fazer uma referência futura? Não. É uma mala direta? Não. Então, por eliminação, a gente acerta, que seria o tal do indicador. Nas nossas aulas de Word, eu apresentei para você, dentro de inserir, nós temos aqui o grupo Links. E dentro do grupo Links, nós temos o indicador, que permite justamente isso. Os indicadores funcionam como hiperlinks e permitem saltar para um local específico no documento. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma indicação dentro de um texto e dar nome a ela para que depois eu queira fazer um hiperlink para aquela informação e não para aquela página em específico. Tá dando para entender? Então, se eu crio esse indicador, mais tarde, se eu quiser fazer uma referência para aquele local, eu consigo. Beleza? Então, indicador, elemento presente dentro de inserir no grupo Links. E isso em todas as versões. Belezinha? Segue o bonde. Vamos para a próxima questão. Questão bem simples essa também. Olha lá. Os ícones exibidos na imagem abaixo, disponíveis na guia página inicial da faixa de opções do Microsoft Word 2010, referem-se respectivamente aos comandos. Aí você está vendo X2 e X2, né? X2 para baixo, X2 para cima. A alternativa A diz fórmula e equação? Não. Né? Então já podemos riscar. Está errado. Taxado itálico? Também não. Diminuir e aumentar fonte? Também não, né? Então pronto. Subscrito e sobrescrito. São as duas opções presentes aí nos ícones. Então você está vendo que as questões de informática que algumas pessoas temem
são questões relativamente fáceis. Claro, são fáceis para quem se preparou para a prova como você. Agora, para uma pessoa que não tem a menor ideia do que cai na prova, para uma pessoa que não estudou, claro que vai ser difícil. Ela vai pensar que é uma fórmula ou uma equação, x ao quadrado, né? Ou x2 lá embaixo pode ser um logaritmo. A pessoa pode fantasiar dessa maneira. Beleza? Bom, continuando, tenho mais uma questão aí que envolve o Word, olha lá. Ao editar um documento do Word 2010, cujo conteúdo foi separado em colunas com o uso do comando colunas do grupo configurar página guia layout da página da faixa de opções, o usuário deseja inserir uma linha vertical no espaço em branco entre as colunas. Essa tarefa pode ser realizada rapidamente. A. Inserindo uma quebra de coluna disponível por meio do comando quebra de linha. B. Marcando a caixa de seleção mostrar tudo da guia página inicial da faixa de opções. C. Marcando a caixa de seleção linha entre coluna que pode ser acessada clicando no comando colunas e então em mais colunas. E D. Inserindo uma borda intermediária por meio do comando bordas da guia exibição da faixa de opções. Então vamos lá. Voltando aqui para o Word, quando a gente vem dentro de layout, aqui no caso a gente está na versão mais atual, que mudou de layout da página para layout, mas continua sendo a mesma coisa. Tanto é que eu vou te mostrar aqui na outra versão, ó. Então na versão anterior, layout da página. Vamos ampliar aqui para você ver. Colunas. Mais colunas. E aí nós temos duas colunas, linha entre colunas, e aí eu dou OK. Então, quer dizer, esta opção, ela é facilmente marcada na opção que a gente tem aqui, que está presente na alternativa C. Marcando a caixa de seleção, linha entre colunas que pode ser acessada clicando no comando colunas e então em mais colunas. Beleza? Bom, seguindo adiante, tenho mais uma questão para você, olha lá. Caso, após a instalação de um aplicativo ou driver, o sistema operacional Windows 10 deixe de funcionar corretamente, o usuário pode reverter essa instalação a. Utilizando a opção suspender do menu iniciar. B. Excluindo da área de trabalho o atalho para o programa instalado. C. Restaurando o sistema a partir de um ponto de restauração, ou D, reiniciando o computador. Então fica fácil da gente identificar esse item. Olha só, caso a instalação de um aplicativo ou driver, o sistema operacional Windows 10 deixe de funcionar corretamente. Então, o sistema parou de funcionar, ele apresentou algum tipo de falha. Como que o usuário pode reverter essa instalação? Utilizando o suspender? Não, suspender o computador ele vai entrar em standby. É como se ele tivesse desligado, mas se eu mexer o mouse ele volta a operar. Então ele está em standby. B. Excluindo da área de trabalho o atalho do programa instalado. Não, se eu excluir o atalho eu não excluo o programa, então ele continua lá presente. Restaurando o sistema a partir de um ponto de restauração. Sim, né? A partir do momento que ele fala reverter é a mesma coisa que restaurar. Reiniciar o computador, nada vai acontecer. Se você reiniciar o computador, você apaga os programas que você instalou? Não. Então, se você restaura para um ponto anterior àquela instalação, aí sim, é como se o computador voltasse a ser como naquele dia. Beleza? Então, o Windows 10, o Windows 7 possui essa ferramenta de restauração do sistema. Belezinha? Só não esqueça que restaurar o sistema é restaurar o sistema. Não é restaurar arquivos, não é restaurar pastas. Então, pastas que foram apagadas, arquivos que foram apagados, não são restaurados quando você vai na opção restaurar o sistema. Belezinha? Então, vamos a mais uma questão que eu separei aí para você, ó, colocando aí a alternativa correta. Vamos aqui, ó. A janela executar do sistema operacional Windows 10 permite executar rapidamente programas, abrir arquivos ou pastas e acessar páginas da internet.
Para isso, o usuário deve digitar o nome do recurso desejado na caixa de texto presente nessa janela. Para exibir a janela executar, o usuário pode pressionar qual combinação de teclas? Aí aqui nós temos tecla de atalho que é importante você conhecer. Se você estiver usando o Windows 10 ou o Windows 7, a tecla de atalho que abre o executar, a gente aprendeu isso em aula, é a tecla Windows R. Agora, o Windows X é uma tecla de atalho presente no Windows 10 que vai abrir um painel do lado aqui esquerdo, onde ele vai trazer diversas outras opções, como gerenciar o computador, como abrir o gerenciador de tarefas, etc. Ctrl E, dentro do Windows 10, ele não vai fazer absolutamente nada, porque é uma tecla de atalho voltada dentro do Word para centralizar um texto. Ctrl Z é desfazer, então quer dizer, tecla de atalho para abrir o executar, o Windows R. Beleza? Então, tecla de atalho também é um assunto que geralmente cai em prova. Tem uma frequência muito grande na IBAN? Não, não tem uma frequência muito grande. Mas isso quer dizer que não vai cair? Não. Isso quer dizer que eu tenho que estar preparado também, porque ela pode cair. Belezinha? Então, segue o bonde. Temos aí mais uma questão, olha lá. O aplicativo Configurações, instalado junto ao sistema operacional Windows 10, possui objetivo e funções semelhantes às que em versões anteriores do sistema operacional Windows eram encontradas. A. Na área de trabalho remota, no painel de controle, no Microsoft Edge ou no Microsoft Office. Bom, então vamos lá. Área de trabalho remota. Área de trabalho remota, como o próprio nome já diz, é uma área de trabalho que permite que você possa compartilhar o seu computador com terceiros, ou seja, outras pessoas através da internet. Isso tem alguma coisa a ver com configurações? Não. Você lembra o que é o configurações? Eu vou te mostrar. Olha só. No Windows 7, nós temos aqui o painel de controle, que traz essas informações aqui, onde você pode configurar o sistema operacional. O Windows 10, ele traz para a gente configurações. Então, vou abrir aqui para você. O Windows 10 traz para a gente configurações. Olha lá. Então, eu venho aqui no iniciar e ele traz configurações. É esse cara aqui, ó. Clicando em configurações, veja só que interessante. Ele vai trazer sistema, telefone, aplicativos, personalização. O que isso remete? Não é um painel de controle? Sim. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí é a alternativa B. Beleza? Uma questão aí, claro, característica do Windows 10, mas é uma questão também que dá para a gente responder por eliminação. O Edge é navegador, então não tenho isso presente em versões anteriores, somente na versão do Windows 10. E o Office não tem nada a ver com o que ele está se referindo. Beleza? Então, vamos à próxima questão. Próxima questão, ele traz ali para a gente o seguinte, ó. Em um documento do Word, é possível selecionar rapidamente uma palavra do texto efetuando A. Um clique simples com o botão esquerdo do mouse na palavra desejada enquanto mantém a tecla Alt pressionada. B. Um clique simples com o botão direito do mouse na palavra desejada. C. Um clique duplo com o botão esquerdo no mouse, na palavra desejada. E D. Um clique triplo com o botão esquerdo do mouse na palavra desejada. Então aqui a gente tem mais um exemplo de questão que cobra seleção de texto. A gente viu nas nossas aulas que para selecionar texto, dependendo daquilo que você quer selecionar, você pode selecionar palavra, parágrafo, linha, lembra disso? E se você quer selecionar uma palavra, um clique duplo em cima da palavra seleciona a palavra. Se é um clique duplo, a única alternativa que traz clique duplo é a alternativa C. Olha que maravilha! Então, se você lembra disso, fica muito mais fácil de você acertar as questões. Beleza? Então, no nosso conteúdo, nas nossas aulas, a gente viu exatamente isso. Belezinha? Tranquilo? E aí, tá achando fácil? Comenta aí pra gente, olha só. Se você tá achando fácil,
Manda um joinha aí lá no nosso chat. Dá um joinha aí que eu quero saber se você está acompanhando e está achando tranquilo. Se você não está achando tranquilo, é necessário que você se prepare ainda mais para esta prova, viu, galera? Então, a prova é amanhã, professor, não dá mais tempo. Claro que dá. A gente tem a revisão de hoje aí para fazer e você tem ainda um tempinho para estudar até amanhã, beleza? Então, vamos lá. Segue o bonde. Tenho mais uma questão aqui para você, olha lá. O pincel de formatação é uma ferramenta do Word 2016 que permite ao usuário aplicar a formatação de um trecho específico do documento a outras partes do documento. Essa ferramenta pode ser encontrada na faixa de opções na guia. Página inicial, layout, inserir ou exibir. Vamos ver? Olha lá. Então, abrindo aqui o Word, vamos abrir o Word aqui. O Word já está aberto, né? Então, vamos fechar aqui a nossa configuração. Quando a gente clica em página inicial, veja que nós temos aqui o nosso pincel de formatação, que permite fazer exatamente o que está descrito lá, né, na questão. Tanto na versão 2016, 2019, 365, quanto na versão anterior, que seria a versão 2010. Vamos lá ver? Olha só. Na versão 2010, eu tenho a presença de página inicial, o pincel de formatação. Belezinha? Então, como você pôde ver, tanto faz a versão cobrada na prova, a gente consegue facilmente responder. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, continuando, galera, eu tenho mais uma questão aqui para você. Olha só. Essa já é uma daquelas questões que eu falei para vocês que são pontuais. Olha só. O Microsoft Word 2016 permite que o usuário insira imagens no documento obtidas diretamente de serviços de busca como o Bing da própria Microsoft. Para isso, pode-se utilizar na faixa de opções aqui inserir o comando Smart Graph, imagens online, instantâneo ou Word Art. Bom, Smart Graph. Smart Graph permite que a gente possa colocar um gráfico, vamos dizer assim, inteligente. Isso não está presente no Word, isso está presente mais no Excel, então, portanto, está errado. Imagens online. Bom, se eu vou inserir imagens no documento através do Bing, que seria uma busca na internet, faz sentido. Um instantâneo, como o próprio nome já diz, é um instantâneo, é como se fosse um print. Então, não é este caso. E o Word Art não tem nada a ver com imagem. O Word Art ele vai trazer uma letra estilizada. Então, por mais que você tivesse dúvida na questão, que eu disse que é uma questão pontual, que está trazendo algo que é exclusivo do Word na versão 2016, dá para acertar através do quê? Do raciocínio lógico. Você viu ali, ó, inserir imagem, Bing é um site de busca da internet, então provavelmente seriam imagens online. E eu vou te mostrar. Olha lá. Então aqui, ó, na versão 2010 eu não tenho essa opção aqui, ó, tá vendo? E Smart Art eu tenho, mas Smart Graph não. Agora olha só, na versão 2016 ou versão atual, quando eu clico em inserir, eu tenho imagens online, que permite que a gente possa trazer imagens diretamente da internet. Claro que ele vai trazer diretamente do buscador padrão da Microsoft, que é o Bing. Beleza? Então, portanto, a alternativa correta já destacada, imagens online. Belezinha, galera? Pois é, tenho mais uma aí questão de tecla de atalho. Essa é uma tecla de atalho que eu comento sempre em aula. Atalho do teclado Ctrl U pode ser utilizado no Word, no Excel, em qualquer uma das versões para fazer o quê? Aplicar um hiperlink? Não. Hiperlink seria Ctrl K, tá bom? Então aqui, ó, Ctrl K. Então, vamos colocar aqui, ó, Ctrl mais K, hiperlink. Corretor ortográfico, F7. Inserir tabela, se eu não me engano é F12, não é F12 não, F12 é em outro programa, vamos lembrar qual que é. Então, ó,
Se eu quiser inserir uma tabela, deixa eu ver se ele traz aqui a tecla de atalho correspondente. Ó. Nem traz a tecla de atalho correspondente. Num programa do pacote Office que não é da Microsoft, é o F12. Então esquece, não temos tecla de atalho correspondente a ela. Então aqui, ó, esquece aqui. Agora, o substituir, Ctrl U, que é a alternativa correta. Beleza? Então, inserir tabela, não temos tecla de atalho correspondente ali, a não ser que eu possa atribuir. Tá bom? Beleza? Bom, continuando, nós temos aqui mais uma questão, agora a questão teórica do Excel. Mesclar e centralizar é um comando do Microsoft Excel que permite combinar diversas células da planilha em uma única célula. Esse comando faz parte da faixa de opções guia página inicial grupo. E aí, você lembra? A gente aprendeu isso no Excel. Grupo alinhamento, galera. Você que não lembra, vou te apresentar, olha só. Então aqui, abrindo o senhor Excel, então o Excel já está aqui engatilhado, ó, Excel. Abrindo o Excel, trazendo para você aqui ó, a planilha em branco, o grupo que traz mesclar e centralizar é justamente o grupo alinhamento. Tá aqui a ferramenta, ó, mesclar e centralizar. Isso independente da versão, viu, galera? A versão, seja ela 2016 ou não, está dentro de alinhamento. Belezinha, galera? E aí, tenho mais uma questão teórica do Excel que ele fala: o comando imprimir títulos da guia layout da página da faixa de opções do Microsoft Excel 2016 permite a. Adicionar imagens de fundo às células da planilha. B. Habilitar ou desabilitar a impressão das imagens contidas na planilha. C. Imprimir somente as linhas e colunas que possuam valores literais ou não calculados. Ou D. Escolher linhas e colunas que serão repetidas em cada página impressa. Então, vamos conhecer esta guia presente dentro do Excel para você ver que ele vai trazer um elemento que é extremamente útil. Vamos lá ver? Olha só. Então, o Excel já está aqui engatilhado. Nós vamos clicar em Layout da página. Clicando em Layout da página, eu tenho aqui, ó, Imprimir títulos, que é justamente ali a opção que ele está pedindo. E aqui na própria descrição ele já diz o que ele faz, ó. Imprimir títulos. Escolha as linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa. Por exemplo, linhas e colunas com rótulos ou cabeçalhos. Então imagine aquela tabela do Excel que você tem ali vários itens que na hora de imprimir, ele vai imprimir em várias páginas. Só que a referência está lá na primeira página, nas colunas. Quando você vai para a segunda página, ele não traz aquela informação. Então você tem que ficar sempre com a primeira página para lembrar o que é cada item nas colunas. Se você não quer ter esse trabalho, basta você vir na opção Imprimir Títulos, escolher as linhas que você quer que se repita nas demais páginas e na hora da impressão, automaticamente o Excel faz essa repetição. Beleza? Então, portanto, alternativa correta, alternativa D. Adicionar imagens de fundo de células da planilha seria algo como plano de fundo e não aqui, né? Então, esquece isso. Imprimir títulos está relacionado à impressão. Então aí você fala, habilitar ou desabilitar a impressão das imagens contidas na planilha. Não. Imprimir somente as linhas e colunas que possuem valores literais. Não, também não. Então, a única coisa que se refere à opção imprimir títulos, que você viu inclusive na descrição, é escolher quais as linhas e colunas que você gostaria que se repetissem nas demais páginas presentes dentro da sua planilha. Beleza, galera? É isso aí. Então, olha só, encerro por aqui a nossa revisão de véspera de informática. Desejo do fundo do meu coração que você vá lá e arrebente nesta prova, né? Estou aqui na torcida. Acabou a prova, mande mensagem para mim, diga como que foi a prova. Quero saber tudo que caiu em informática, se tudo que a gente estudou e a nossa revisão, se ela te ajudou. Quero saber de tudo, beleza, galera? Então, um forte abraço para você. Fiquem agora com o Cris. Cris, assume daí que eu fico por aqui, beleza? Então,
Forte abraço, galera. Valeu, até mais.